Senhor Jesus a todos. Eu espero que todos estejam bem. E se não estiver, nós vamos ficar bem em nome de Jesus. E hoje eu queria fazer um vídeo diferente. Eu geralmente entro fazendo devocional com meu esposo. Às vezes eu entro também fazendo orações por meio de áudio. Mas hoje eu queria conversar com vocês. Eu queria falar com vocês que possam estar passando nesse momento o que eu passei há uns anos atrás. E eu queria compartilhar com vocês a minha trajetória do início da minha conversão, porque às vezes nós precisamos falar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito e fará na vida de cada um de nós. Então eu queria ser bem sincera, como eu sempre falei para o Senhor, que eu tinha muito medo de me expor, de falar, de conversar, de fazer um trabalho desse, né, num canal. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Ele nos usa de muitas formas que nós não compreendemos. E eu fiquei essa madrugada pensando, falando e colocando os tópicos que eu queria passar para vocês, porque às vezes são tópicos que vocês também estão passando e não compreendem, não entendem por que estão passando por aquilo, ou qual é a saída para poder passar e resolver aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te angustiado. E há uns 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás, ou mais, acho que um pouco mais, eu me via numa situação bem complicada, bem difícil, onde eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu era católica, né? E não tão católica, né? Mas se perguntasse a minha religião naquela época, eu era católica. E eu passei por situações bem difíceis. Dentro da minha casa, com a minha família, situações que eu pensei que eu não ia suportar. E situações que eu achava que não tinha mais jeito. Eu pensava assim, meu Deus, agora não tem mais jeito. E um dia específico, um dia que eu estava desesperada, um dia que eu estava destruída por dentro, que eu olhava para todos os lados e não enxergava nada nem ninguém. Eu não via apoio na minha família, eu não via apoio em nada. Eu não via nada e eu não via apoio em nada. Eu me sentia sozinha, eu estava na porta do meu quarto, desesperada, sem saber lidar com as situações que eu já vinha vivendo na minha casa, na minha vida. As minhas incertezas, os meus medos, as minhas angústias e as minhas confianças que eu depositei nas pessoas, que depois eu vi que não tinha como ter o feedback do retorno da confiança, né? Então eu me vi numa situação assim desesperadora. Parecia que era o último dia da minha vida. E o adversário falou muitas coisas ao meu ouvido, sugestionou muitas coisas ao meu ouvido. E eu ficava cada vez mais triste. Mas eu me coloquei, e eu me lembro como hoje, e já tem bastante tempo isso. Eu me coloquei à porta do meu quarto, e isso ficou bem frisado na minha cabeça, em desespero, urrando, pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? E aí eu me voltei para o Senhor de uma forma diferente, que eu nunca tinha me voltado. Eu fui sincera com Ele, falando, eu errei, eu fiz coisas que te entristeceram, eu não estou sabendo lidar com toda a situação da minha vida, eu preciso de socorro. E eu urrava, eu chorava, eu me rasgava na presença dEle. Porque é assim, gente, às vezes a gente não conhece verdadeiramente o Senhor, mas Ele já nos conhece. E Ele já está planejando. Então aquele momento de desespero que eu vivi foi um momento para realmente eu dar um basta na Alexandra antiga
para começar uma Alexandra nova. Então eu precisei me sujeitar ao Senhor de uma forma totalmente diferente, me humilhar, me arrepender, sentimentos que eu não conhecia antes desse dia. E nesse dia que eu me derramei na presença do Senhor, eu fui muito sincera com o Senhor, eu assumi todos os meus erros, minhas falhas, as minhas condições que eu não tinha capacidade de enfrentar, eu assumi tudo na presença dele. Nem era nessa casa, era há muito tempo atrás. E aí, nesse dia, o meu coração ardeu de uma tal forma que eu sei hoje que foi o Espírito Santo de Deus que me tocou através do Senhor, né? As mãos do Senhor me tocaram. As mãos dele limpa me tocaram. Eu que estava me sentindo suja, errada, incapacitada, limitada, amedrontada, desesperada. E o Senhor estendeu as mãos para mim e colocou no meu coração. Eu não vou dizer que eu ouvi a voz de Deus, ele falando para mim, vai para a igreja. Não foi isso, não. Mas eu senti uma necessidade de conhecer esse Deus que me tocou, que a partir desse dia foi um marco na minha vida, um divisor de águas. E eu senti a necessidade. No dia seguinte, eu comecei a procurar. E eu entrei em algumas igrejas, até igrejas que pessoas que me conheciam, e numa denominação específica eu não pude ficar, porque eu estava separada, eu estava divorciando, então eles não aceitavam uma mulher separando, divorciando. E eu procurei outras, eu fui em busca de outras, assisti culto em mais uns 2 lugares, mas eu também não senti que ali era o meu lugar, eu não senti que ali eu ia conhecer aquele Deus que me tocou, que me transformou naquele momento. Ele não me transformou da Alexandra que vivia o que vivia para Alexandra nova, não. Mas ele me tocou de uma forma tão diferente quando ele estendeu as mãos, que ele, como eu vou dizer, ele fez algo dentro de mim que é inexplicável. E aí eu busquei mais essas 2 igrejas e eu não me sentia à vontade. Até que num domingo eu fui numa igreja onde muitas pessoas ficam até com preconceito, e eu vou falar, gente, eu também tinha esse preconceito, e eu não vou falar a denominação, mas eu também tinha preconceito, eu ouvia muitas coisas dessa denominação, e eu fui lá, e quando eu fui lá, que eu entrei naquela igreja, naquele mundo de igreja, naquele local assim, quem era eu no meio de uma multidão daquela, né? Como que o Senhor Jesus ia olhar para mim no meio de uma multidão daquela? E eu fiquei ali, sabe? Sem saber o que fazer. Não sabia se tinha que levantar, não sabia se tinha que sentar, não sabia o que tinha que fazer. Mas estava ali acontecendo o culto e por mais que ali estivesse acontecendo o culto, e eu tentando acompanhar para compreender, eu sei que ali o Senhor me tocou de uma forma diferente, fez uma aliança comigo. E eu senti a presença do Senhor verdadeiramente, porque antes eu conhecia o Senhor, de ouvir falar, como Jó fala, né? E naquele dia que o Senhor, na madrugada, me tocou, eu conheci de uma forma diferente, eu senti algo diferente. Eu não vou mentir e dizer que eu senti algo, alguém me tocou, alguém... Não, eu senti algo diferente. Eu senti que o Senhor estendeu suas mãos sobre a minha vida, sobre aquele momento. Porque eu tive paz e pude dormir naquela madrugada. E eu fui na igreja, como eu estou falando com vocês, e eu me senti acolhida. Não pelas pessoas, porque eu entrei e saí sem falar com ninguém. Eu estava com vergonha, eu não sabia como é que era. E eu entrei e saí e não falei com ninguém. Mas eu falei. E era com o Senhor. Então ele já tinha um plano para mim. E eu fiquei um bom tempo nessa denominação. Um bom tempo mesmo. Foram anos nessa denominação. E coisas aconteceram boas, coisas aconteceram ruins, mas também é fruto da minha busca, fruto da minha caminhada.
Mas o que eu quero dizer para vocês nesse momento? Eu não estou mais nessa denominação e depois eu vou contar para vocês a outra parte. Essa aqui é a primeira parte, é a conversão. Eu comecei a aprender coisas ali que me fortaleceram. Eu comecei a aprender coisas ali através da palavra que mostraram para mim que eu era capaz. Não de falar de Deus, que ainda não é essa parte na minha vida, mas eu era capaz de, com o Senhor, vencer batalhas que eu achava que eu não era capaz. Eu tinha uma opressão muito grande na minha vida. Eu tinha medo de muitas coisas na minha vida. Eu não era confiante comigo mesma. Eu ficava ansiosa demais, preocupada demais, achando que eu não tinha mais saída, achando que eu ia prejudicar os meus filhos se eu continuasse vivendo como eu vivia. E não é nada de prostituição, nenhum pecado desse não, irmãos. É mesmo o medo que você tem de poder criar os seus filhos ou não. Porque eu tinha me separado de um casamento de 11 anos e nesse momento o meu chão caiu. Aconteceram coisas erradas entre ele e eu, 50% dele, 50% minha parte. E as coisas ficaram estreitas, porque eu tive que recomeçar a vida com os meus filhos. E os meus filhos eram pequenos. Meu filho tinha 10, a minha filha tinha 5. Então, toda aquela situação que eu estava vivendo era uma opressão de eu estar morando na minha casa. Mas era uma opressão na casa em cima dos meus pais. E era uma situação difícil, porque era uma mãe, uma mulher, que estava se divorciando com 2 filhos para criar. Mas essa mulher, ela saiu destruída, ela saiu incapacitada, ela saiu anulada, porque o sonho da adolescente Alexandra era casar, ter filhos, um menino primeiro, uma menina depois, e viver o casamento, viver para os filhos e para o esposo. Não que mudou no decorrer do caminho, mas algumas coisas mudaram e mais tarde, em outros vídeos, eu vou estar trazendo para vocês, para compartilhar, para a gente poder nos entender que há solução para tudo. Porque o Senhor, quando entra na nossa vida, o cenário muda, nós mudamos. Então eu já não era mais adolescente, mas aquela adolescente que queria o sonho de princesa, começou a se ver que não tinha capacidade. E eu me sentia limitada, eu me sentia pequena, eu me sentia anulada. E como eu ia recomeçar? Então, muitas coisas aconteceram na minha cabeça, porque eu buscava uma mudança de vida, eu buscava em situações erradas, porque eu não conhecia o Senhor. E depois que eu comecei a caminhar nessa denominação, eu fui mudando aos poucos, eu fui entendendo algumas coisas, eu fui compreendendo que eu tinha que mudar, que eu tinha que entender que o Senhor, Ele que me capacitava, eu tinha que entender que o Senhor era comigo, porque eu achava que eu era sozinha, que eu não tinha ninguém, mesmo no meio da minha família, porque a gente pode estar no meio da família e se sentir sozinho. Às vezes é culpa dos familiares, sim, mas às vezes a culpa é sua, porque você se sente sozinha. Porque eu fui criada de uma forma que não era para ter separação nem divórcio, porque os meus pais, eles ficaram juntos até a morte, então eles queriam isso para os seus filhos. E graças a Deus por isso, e eles me ensinaram muitas coisas boas, eu tenho princípios, valores e caráter por causa dos meus pais. Então eu me senti até muito triste em relação aos meus pais, da Alexandra, que aconteceu isso, mas o Senhor foi trabalhando na minha vida, trabalhando na minha mente, trabalhando no meu coração, e eu fui mudando e fui caminhando. E fui caminhando de uma forma que eu vi o Deus que anula os nossos pecados e joga no mar do esquecimento tudo aquilo que nós achamos, e às vezes é sim, coisas que nos prejudicam. Então, quando eu me senti perdoada, a minha vida mudou. Não foi nos primeiros cultos que eu fui,
Eu eu lutei comigo, eu lutei com a minha incapacidade, eu lutei com a minha limitação, eu lutei com a minha vida diária, eu lutei para ser a melhor mãe, eu lutei para ser a melhor pessoa, a melhor filha, a melhor profissional, eu lutei para ser a melhor tudo. E eu aprendi, assim, vamos dizer, forjada no fogo, sim. Aquele fogo na veia, sim. E foi através dessa denominação que eu aprendi a ser forte. Ah, mas e a denominação? É a palavra de Deus aliada com a denominação. Então eu aprendi a ser forte. E hoje em dia, até às vezes eu ouço as pessoas olhando para mim e falam assim: ah, mas você é forte, você está sempre rindo. Só que às vezes as pessoas não compreendem que a minha caminhada com Deus, a minha intimidade com Deus me permitiu aprender a ser forte. Ah, mas missionária, Alexandra, você é forte o tempo todo? Não. Ainda não sou forte e não serei. Ah, mas você continua vivendo uma vida às vezes difícil? Sim, continuo vivendo uma vida às vezes difícil. Você peca? Peco, todos nós somos pecadores. Mas, quando me traz a memória de onde o Senhor me tirou, isso me dá um regozijo na minha alma, no meu coração, porque eu posso ver a Alexandra lá atrás e a Alexandra caminhando e a Alexandra de hoje. Então a mudança, assim, é drástica. É uma mudança, assim, extraordinária. E para essa mudança acontecer, eu sei que só poderia ser a mão do Senhor. Só poderia ser o Espírito Santo de Deus. É uma luta, gente. É uma luta, meus irmãos e minhas irmãs. Não é fácil. Mas o que eu queria trazer para vocês e falar com vocês através desse tema, desse início da conversão, que é o mais importante que eu quero falar, porque eu só dei uma palhinha, né, das coisas. Não importa aquilo que você está passando, não importa as limitações que você está vivendo, os cenários que você está vivendo, não importa quem você é para sua família, quem você é para os seus amigos. Não importa nada do que você possa ter feito ou está fazendo. E não importa se você não se sente apta, não importa. Quando você conhece a mão do Senhor, quando você conhece o amor do Senhor, quando você conhece que você é trapo de imundície, que você é incapacitado, limitado e que você necessita de alguém que te sustente, que te ame, que te perdoe, que tenha misericórdia, que estenda as mãos para você, quando você se coloca na presença do Senhor verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, Ele estende a mão para você. Ele mostra o amor dele para você. Então eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu venho para falar para vocês com propriedade: o Senhor nos ama. Ele estende as suas mãos. Ele nos sustenta. Ele nos muda. Ele quando nos toca, algo extraordinário acontece dentro de nós. Então, se você, nesse momento, quando for ouvir o vídeo, ver o vídeo, está se sentindo uma pessoa incapaz, limitada, está se sentindo uma pessoa indigna, sabe? Uma pessoa indigna de estar viva, indigna de ter algo, indigna do Senhor te tocar, fala para Ele, porque é nessa hora que Ele te toca. Porque na hora que a gente não reconhece o nosso erro, não reconhece a nossa dor, não reconhece a nossa limitação, não reconhece o nosso pecado,
nós estamos sendo arrogantes. Mas quando a gente se coloca na presença do Senhor, reconhecendo, e olha que eu não o conhecia, mas reconhecendo que há nos céus um poder diferente para a sua vida, e quando você é tocada, a sua vida muda, você muda. Você não se sente mais sozinho. E na caminhada você aprende a preencher vazios. Vazios de pessoas, vazios de situações, vazios de sonhos, vazios que ninguém pode preencher. Que a sua família não pode preencher, os seus filhos não podem preencher, o seu marido, a sua esposa não pode preencher. Há vazios que só o Senhor Jesus vai preencher. E para Ele preencher, você tem que estar disposto. Então, se às vezes você está passando por algum problema, alguma situação, e você ainda não conhece o Senhor Jesus, seja uma enfermidade, seja uma situação financeira, seja uma separação, seja a perda de um bebê, eu não sei o que você está passando. Mas se você está passando por um cenário de deserto, de vale de ossos secos, que você olha para você olha e não enxerga saída, você olha e não enxerga socorro, você olha e não enxerga ninguém que possa te socorrer, te compreender, te perdoar e te amar, é nesse momento que você vai ter o melhor encontro com o Senhor Jesus. Então não desista de ter um encontro com o Senhor Jesus. Não deixe você viver uma vida, como dizem, eu estou deixando a vida me levar. Não deixem. Não percam a oportunidade de andar com Jesus. É fácil? Não é fácil, mas é maravilhoso. Às vezes você vai se sentir, vamos dizer assim, sobrecarregado? Vai, mas mesmo assim vale a pena. Porque quando eu olho para trás, isso que eu queria trazer para vocês, para nós, para vocês compreenderem o Senhor na minha vida, quando eu olho para trás e eu olho para quem eu era, para quem eu sou, eu só sei eu só sei e só tenho uma certeza: foi Jesus. Não tinha outra pessoa, foi Jesus. E não é porque eu era revoltada, não é porque eu era drogada, não é nada disso. É que eu me sentia incapaz de estar nesta terra. Eu queria algo na minha vida que preenchesse, que viesse aliar comigo a minha nova caminhada. E eu quebrei muitas vezes a cara. Então, se você está aí com a sua cara quebrada, se você está aí passando situações difíceis, se você está aí não confiando mais em ninguém, se você está aí com um vazio que ninguém consegue preencher, se volte para o Senhor Jesus. Se volte para a presença dele. Fale com ele. Mesmo que você não conheça, fale para ele: Senhor, meu Deus, eu não te conheço, eu te conheço só de ouvir falar. Mas agora eu sou isso. Eu passei isso. Eu fiz isso. Me ajuda, me socorre. Eu só tenho o Senhor. Porque é uma frase que lá atrás eu falei. Eu só tenho agora o Senhor. É como se ele fosse a última instância. Então, se ele é a última instância para a sua vida, então busque ele. Recorra a ele de todo o teu coração. De todo o teu coração. E vá sentir a presença dele. E eu não estou lhe falando para você procurar uma denominação A, B ou C. Eu estou falando para você primeiro se encontrar com ele. Se encontrou com ele? Então você busque um lugar para você continuar andando com ele. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. E faz. E é isso que eu queria falar com vocês, só esse pouquinho. Eu ainda vou fazer mais vídeos para falar, para a gente conversar aqui. Mas vale a pena. Irmãos e irmãs, vale a pena. Vale a pena a gente conhecer Jesus, andar com Jesus, viver para Jesus. Vale muito a pena, tá bom? Deus abençoe vocês e eu vou, nessa madrugada, orar por essas vidas.
Vidas que, como eu, não conheciam o Senhor de verdade. Vidas que, como eu, estão num momento desesperador. Vidas que, como eu, estavam dentro do propósito de Deus e pela moenda até saber pedir socorro para quem a gente tem que pedir de verdade. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E nessa madrugada eu estarei orando pelas nossas vidas e por vidas de pessoas como eu, lá atrás, estava. E eu creio que o Senhor vai fazer o mover no teu coração, na tua alma, e você vai sentir a presença e o amor dele. As mãos limpas que ele vai tocar e estender em você, mesmo você estando sujo e imundo, porque as mãos dele são limpas, mas nos tocam, porque nós somos imundos. Mas nós estamos na presença dele, nos limpando através do sangue derramado naquela cruz, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?